Olá! Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante e, vamos ser sinceros, às vezes bem polêmico no meio cristão. Os dons espirituais. Com certeza. É um assunto que mexe bastante, né? Pois é. A gente está com uns trechos aqui de um e-book que faz uma análise bíblica, teológica, sobre essa questão. Esses dons continuam ativos ou pararam lá atrás? Isso. A ideia é tentar entender as diferentes visões, né? A continuista e a cessacionista. Exato. E também, sabe, identificar uns erros comuns que rolam por aí. Buscar um pouco de clareza na Bíblia mesmo. Fundamental. Ok. Então, vamos lá. Por que será que isso ainda gera tanta discussão, hein? A fonte meio que pergunta: a Bíblia fechou a porta para certos milagres vindos por dons ou a gente continua esperando o extraordinário hoje em dia? Olha, essa pergunta vai direto no coração da vida da igreja, né? E da experiência pessoal de cada um com Deus. A fonte até lembra que desde o comecinho o poder do Espírito sempre foi, bom, essencial para edificar a igreja. Sim, sim. Mas a grande questão é: será que todos aqueles dons, principalmente os mais, digamos, espetaculares, continuam iguaizinhos hoje? É aí que o debate esquenta mesmo. E antes mesmo de entrar no continua ou não continua, a fonte já alerta para uns tropeços bem comuns. É verdade. Um deles, que parece que vem lá dos tempos de Paulo ainda, é a pessoa simplesmente não saber direito o que são os dons. Tipo ignorância mesmo, né? Como está lá em 1 Coríntios 12. Pois é, e outro ponto que a fonte bate muito na tecla é confundir dom espiritual com talento natural. Ah, essa é clássica. Explica um pouco essa diferença pra gente. Então, o talento é aquela habilidade que a pessoa já tem, sabe? Nasceu com ela, o desenvolveu. Já o dom espiritual é diferente, é uma capacitação que vem do Espírito Santo, é sobrenatural. Entendi. Uma coisa é a capacidade humana, a outra é o poder de Deus agindo. Exatamente. E a fonte mostra como essa confusão pode desviar tudo, porque um talento opera na força da pessoa, né? O dom não, é poder do espírito. Faz sentido. E tem mais um erro que a fonte aponta, que é crucial: a motivação. Buscar os dons por orgulho para querer aparecer, em vez de ser para edificar a comunidade, né? Em amor, como Paulo fala tanto em Coríntios 13. Isso, essa questão da motivação certa, do amor, é a chave para que o dom funcione do jeito que Deus quer. Bom, essa base ajuda muito. E aí a gente chega na divisão principal, né? De um lado, o pessoal cessacionista. Qual é a ideia central deles, segundo o que a gente leu? Olha, resumindo bastante, os cessacionistas, como a fonte apresenta, acreditam que alguns dons específicos, tipo os dons de sinal, Que seriam falar em línguas estranhas, curas milagrosas, profecias que traziam revelação nova. esses dons teriam tido um propósito bem definido: validar os apóstolos e a mensagem do evangelho lá no início da igreja. Ah, ok, tipo um selo de autenticidade. Isso. E aí, com a morte dos apóstolos e o fechamento do cânon bíblico, ou seja, a Bíblia completa como a gente tem hoje, Uhum, esses dons teriam cumprido sua função e parado, cessado, daí o nome. exato. Eles argumentam que a escritura agora é suficiente, não precisamos de novas revelações. Eles também usam aquele texto de 1 Coríntios 13 sobre o que é perfeito, né? Interpretam isso como a Bíblia completa. Sim, essa é uma interpretação comum entre eles. E também, claro, uma preocupação válida em evitar bagunça, abusos, falsificações que podem acontecer. Entendi. A fonte cita nomes como B.B. Warfield, John MacArthur, como defensores dessa linha. Isso. A ênfase deles é muito na finalidade da revelação que já temos na Bíblia e na ordem na igreja. O que não quer dizer que eles não acreditem que Deus faça milagres hoje, tá? A questão é mais se ele ainda usa pessoas com dons específicos como na época dos apóstolos. Certo, certo. Agora, do outro lado, tem a visão continuista. Que diz o quê? Que tudo continua valendo. Basicamente isso. A ideia é que todos os dons que a Bíblia menciona continuam ativos e são necessários para a igreja hoje. E no que eles se baseiam? A fonte aponta para quê? Bom, primeiro, na natureza de Deus e do Espírito Santo que não mudam, né? Por que Deus pararia de dar esses presentes para a igreja? Bom ponto. Eles também olham para textos como Efésios 4,
1 Coríntios 14, que falam que os dons são para edificar a igreja e, bom, a igreja ainda precisa ser edificada hoje, certo? Com certeza. A promessa do Espírito lá em Atos 2, eles leem como algo para todas as gerações, não só a primeira. E questionam, cadê o versículo que diz claramente os dons acabaram? Não tem um versículo assim, né? Pois é. E aquele perfeito de 1 Coríntios 13, muitos continuistas interpretam como a volta de Cristo, e não o fim do cânon. Além da necessidade prática mesmo, sabe? O poder do Espírito para evangelizar, para servir. A fonte menciona Wayne Grudem, John Piper nessa linha. Exato, são nomes conhecidos. Então, resumindo, temos essas duas grandes correntes, ambas buscando base na Bíblia, mas interpretando diferente a duração, o propósito de alguns dons, o cessacionismo focando mais na autoridade final da Escritura, na ordem, o continuismo enfatizando mais a ação contínua do Espírito, a necessidade de poder. É uma boa síntese. E a interpretação de textos-chave faz toda a diferença, né? Muita diferença. Mas olha, o que a fonte sempre volta a frisar, independentemente da posição que a pessoa tenha, é pra gente tomar cuidado com aqueles erros lá do começo. A ignorância, confundir dom com talento, a motivação errada, isso. Porque, no fim das contas, não importa o dom ou a capacidade que a gente tenha, o propósito tem que ser um só: construir a igreja. E fazer isso em amor, com ordem, com decência e, muito importante, com discernimento, né? Para não cair em engano, como 1 João 4 alerta. Perfeito. Então, o que a gente leva disso tudo, a fonte deixa a gente pensando, né? Não é só escolher um lado, sou cessacionista ou sou continuista. Não mesmo. O desafio que parece ficar é mais profundo, mais prático talvez. Como é que a gente pode cultivar uma vida mais sensível à direção do Espírito Santo? Usando tudo que Deus dá pra gente, seja o que a gente chama de dom ou de talento, mas sempre com humildade, com amor de verdade, focado em ajudar o outro a crescer. E claro, sempre com a palavra de Deus como nosso guia seguro. Exatamente, é uma reflexão essencial para a vida cristã hoje. Com certeza, isso dá muito o que pensar. Bom, obrigado pela atenção de quem nos ouviu.